Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus nessa noite. Aleluias. Pode se assentar. Este é um momento agora da gente colocar o nosso coração, um momento da gratidão ao Senhor, um momento daquilo que Deus tem trazido para nossas vidas, e entender que como é importante a gente ser generoso. Na verdade, eu estava vendo hoje uma lição muito grande de José do Egito, que quando José do Egito passou aquela experiência de ser lançado num fosso, num poço ali, por causa da inveja dos seus irmãos, por causa da personalidade de José, de ser sincero muitas vezes em tudo, e até nas visões que Deus dava para ele, até nos sonhos que Deus dava para ele, ele era muitas vezes mal interpretado. Até algumas pessoas falam assim, olha, e eu respeito também esse posicionamento, não tem problema, quando alguém fala assim, olha, não fale os seus sonhos para ninguém, não conte, porque assim, por causa dos sonhos que José teve, ele foi lançado no poço, ele passou tantas lutas, tantas dificuldades, de repente você vai passar também luta, você vai passar dificuldade, porque você vai compartilhar os seus sonhos. Mas quando a gente sonha, não existe uma regra, né? Eu vou sonhar com tal coisa. Não, eu acho que o sonho é uma coisa que flui mesmo. O Faraó não escolheu, vou sonhar com 7 vacas magras e 7 vacas gordas, né? José não escolheu, vou sonhar com o sol e a lua e as estrelas, né? Se dobrando diante de mim, os feixes de trigo. Não, José não sonhou com nada disso. Simplesmente os sonhos fluem. Agora, algo importante dos nossos sonhos para se realizar, ele só vai fazer a diferença quando a gente entende, quando a gente coloca em prática diante da palavra de Deus. Tudo que nós vamos fazer hoje, a própria palavra de Deus fala que tudo que nós viemos fazer tem que ser para a glória de Deus. Então, o momento de que José ali é jogado naquele poço, já era o começo daquela semeadura, daquela semente, que ia ser transportada, que ia ser lançada em prisão, que ia ser falsamente acusada, mas que depois aquela semente ia gerar uma prosperidade tão grande, tão grande, tão grande sobre o Império Egípcio, ao ponto que essa prosperidade não seria somente para o Egito. Aquela prosperidade que José revelou no sonho de Faraó, não trouxe só para o Egito o livramento e a provisão, trouxe para todas as nações do Império Antigo, todas as nações ali do Império Antigo que passavam por uma grande fome, e o próprio povo de Israel chegou ali e se multiplicou de forma grandiosa até sair da terra prometida com despojos, com muito ouro, com muita prata, com muitos bens preciosos, para o começo de uma geração, para o começo de uma nova vida, para o começo de um chamado. Na nossa vida espiritual, sempre o momento da generosidade, o momento da gente entender, Senhor, olha, hoje é dia 31, último dia do mês de julho. Como que foi o seu mês? Pode ter sido um mês difícil, pode ter sido um mês desafiador, pode ter sido um mês de milagres, não tenho dúvida disso. Mas quando se fala de generosidade, de devolver ao Senhor aquilo que não é nosso, e ela mostra para nós realmente que aquele que é fiel no pouco, o Senhor o colocará sobre o muito. Como que está a sua fidelidade com Deus? Você que é crente em Jesus, você que é salvo, você que entende a promessa, como é que está a sua fidelidade no momento da generosidade, você devolver ao Senhor aquilo que não é seu? Eu orando sobre isso hoje, eu fiquei pensando assim, a infidelidade, eu só quero que você reflita sobre isso. A infidelidade no dízimo é igual um marido infiel, é igual uma infidelidade conjugal. O marido infiel, a esposa infiel, infidelidade conjugal, o que ele pensa? Eu vou trair, mas é só dessa vez. Eu vou trair, mas é só dessa vez que eu vou trair. Porque eu sou homem, eu sou mulher, eu senti essa necessidade, eu estou carente, eu estou passando essa situação, eu vou trair só dessa vez. Aí depois trai de novo. Não, mas é só dessa vez, da próxima vez passa. Eu vou trair e continuo. Nos dízimos, nas ofertas, muitas vezes a gente passa por esse mesmo sentimento. Você fala assim, olha, eu vou deixar de ser fiel,
mas é só essa vez, porque eu estou muito apertado, está difícil, vou deixar de ser fiel dessa vez, mas mês que vem eu vou ser fiel. Aí quando chega mês que vem, não, vou deixar só essa vez, mês que vem eu vou ser fiel. E quando você vê, Satanás está enganando, você achando que você está no controle, mas na verdade não está mais. Aí você coloca assim: não, Senhor, eu tenho que devolver tudo que está atrasado, deixa eu juntar tudo que está atrasado para mim que está. Não, irmão, não pense assim. Restaura a sua aliança com Deus. Fala: Senhor, eu quero restaurar minha aliança. Tudo que está atrasado ficou. Deus não está querendo um atrasado, Deus está querendo uma fidelidade. E quando a gente semeia nos dízimos, nas ofertas, Deus está trazendo para nós que quando a gente semeia, lembra que eu falei sobre o próprio José do Egito sendo lançado no poço como uma semente? A gente entende isso. Pastor, como que você vai entender isso? Só pela visão do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te revelar nessa noite, nem precisa, nem você ofertar, nem porque não revelou. Essa palavra é somente para aquelas pessoas que estão com o coração pronto a entender, com o Espírito Santo ali trazendo a revelação na sua vida nessa noite. Cuidado com aquele sentimento assim: não, é só dessa vez, mês que vem eu resolvo. Porque assim é alguém que trai. Ele pensa que é só dessa vez. E quando a gente está deixando de ser fiel, a gente está traindo não só o propósito de Deus na nossa vida, mas o próprio conceito que nós temos do que é ser fiel ao Senhor. Porque a fidelidade está ligada à gratidão, e a gratidão, ela está ligada à generosidade, e é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Por isso que Jesus falou o quê? Sede fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Foste fiel no pouco, sobre o muito. Se nós não conseguimos ser fiéis no pouco, nós não vamos conseguir ser fiéis no muito. Por isso nosso desafio nessa noite é entender isso e falar: Senhor, é difícil, não é fácil, mas me ajude a ser fiel no pouco. Eu quero ser fiel no pouco, eu preciso ser fiel no pouco. Fidelidade, generosidade é o que vai fazer a diferença na nossa vida, eu não tenho dúvida sobre isso.